uma doença silenciosa, grave, que afeta cada vez mais a população brasileira por falta de informação e também, é claro, prevenção. A Deise descobriu que é diabética aos 9 anos. Ela está entre os 6% da população mundial que convive com a doença. Desde então, o cuidado com a saúde é redobrado. O meu tipo de diabetes, ele exige que eu aplique insulina. Então, ao aplicar a insulina, eu corro o risco de ter hipoglicemia, né? E aí eu preciso tomar bastante cuidado com isso também. Hoje, o diabetes tem 2 classificações. Do tipo 1 é caracterizado pela incapacidade do corpo de produzir insulina. O tipo 2 é o aumento à resistência de insulina no corpo. Mas cientistas finlandeses e suecos defendem que haja 5 tipos ou mais. Uma nova classificação ajudaria a aperfeiçoar o tratamento e o diagnóstico. A nova classificação do diabetes teria 5 tipos. A autoimune severa, que é o atual tipo 1. As outras são subdivisões do atual tipo 2. São elas a diabetes de severa deficiência de insulina, que atingiria pessoas jovens de índice de massa corporal baixo. Diabetes de severa resistência à insulina, onde os pacientes teriam elevado índice de massa corporal. O diabetes relacionado à obesidade e, por último, o relacionado à idade, quando os pacientes mais velhos teriam um comprometimento metabólico. Há muitos anos que os médicos que cuidam do diabetes tipo 2 sentem que se trata de uma população heterogênea. Os pacientes com diabetes tipo 2, eles não são todos iguais. O médico ficou otimista com o estudo, mas acredita que ainda há muito que ser pesquisado para que esta classificação seja adotada em outros países. É um trabalho que mostra um caminho e mostra que esse caminho pode permitir uma melhor individualização do tipo de diabetes, portanto, uma melhor individualização do tratamento e talvez uma melhor possibilidade de evitar as complicações. O alerta, portanto, está dado. Cuidado, então, periodicamente, fazer um exame de prevenção. E no caso da doença, procurar, é claro, um médico especialista. Estamos na Semana da Mulher e é uma realidade. O mercado de trabalho cada vez mais tendo as mulheres em profissões que até um tempo atrás só de homens. Mecânico, motorista de ônibus, também na construção civil, até piloto de aviação. A gente já destacou aqui, cresceu em mais de 100% o número de mulheres na pilotagem de aviões pelo Brasil. Mas continua um problema que parece realmente muito difícil de ser solucionado. A discriminação salarial. Para a mesma função, os homens continuam ganhando mais em relação às mulheres. E é claro, na Semana da Mulher, esse assunto volta a ser debatido. Mas vamos a Brasília, tem informação importante com relação às mulheres no mercado de trabalho. Karen é engenheira. Ao escolher a profissão, pensou que fosse encontrar apenas homens em sua sala de aula. Mas não foi bem assim. Dos 60 alunos, 25 eram mulheres. De todas as minhas colegas, né, a maioria está trabalhando com engenharia mesmo. Elas conseguiram seu espaço, né? E eu vejo que a maioria das mulheres conseguiram entrar na engenharia. Dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, do Ministério do Trabalho, mostram que a participação da mulher no mercado de trabalho cresceu quase 4 pontos percentuais entre 2007 e 2016. E a diferença salarial entre homens e mulheres caiu. Passou de 17% para 15%. A gente observou nos últimos 10 anos um crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, que pode ser explicado por diversos fatores, né? Entre eles, o aumento do nível de escolaridade das mulheres, a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos. Mas apesar de mais mulheres estarem no mercado de trabalho e a diferença salarial entre homens e mulheres ter diminuído, ela ainda existe. A maternidade é um dos motivos que fazem com que empregadores ainda prefiram contratar homens. Questões que estão muito relacionadas à maternidade, a necessidade da mulher de conciliar a família, os cuidados com a família, com o trabalho. Então são questões também que devem ser superadas no que diz respeito
a carga que se coloca na mulher no trabalho não remunerado em casa, que ainda é muito concentrado nas mulheres. Segundo a RAIS, o único setor em que mulheres são a maioria é a administração pública. No setor de serviços, a participação de homens e mulheres é equilibrada, 48% feminina e 58% masculina. Discriminação salarial é inaceitável. Para a mesma função, por que o homem tem que ganhar mais que a mulher? Realmente, essa questão é uma questão educacional, cultural, inclusive. Essa questão tem que ser modificada imediatamente. Cresce o comércio online, essa é uma realidade. O comércio tradicional vem enfrentando a concorrência forte do comércio online. E uma polêmica no momento. Bem no momento em que os Correios vivem a maior crise da história, vive um dilema jurídico. Houve a autorização pelos Correios do aumento do SEDEX-PAC, imediatamente a manifestação da população via internet e agora há uma liminar proibindo o aumento para o Mercado Livre. Quem vai explicar é o nosso convidado, o advogado especialista em direito digital, Vitor Galvão. Boa noite. Boa noite. E boa noite a você, caro telespectador. Que polêmica é essa, Vitor? Então, essa é uma polêmica que, na verdade, já toma os contornos desde o ano passado, com o fim do e-SEDEX, que era uma maneira muito fácil e que permitia que os pequenos empresários, através do comércio eletrônico, pudessem adquirir uma renda e viabilizava muito o comércio digital. Desde lá que essa modalidade foi extinta, só se viu um aumento de preços e uma redução de serviços. Então, o que aconteceu agora foi que, de maneira arbitrária, o Correio instituiu um aumento de tarifas para PACs e SEDEX, o que onera de modo muito grande, principalmente os e-commerce. Ele está em torno de 50% para alguns casos, quando você faz o frete para cidades pequenas ou para cidades interioranas, e de 8% para capitais. Bem, diante disso, qual a expectativa juridicamente? Liminar pode ser derrubada a qualquer momento, o Correio, é claro, está tentando, mas juridicamente o que se espera em benefício da população? Em primeiro lugar, essa liminar foi concedida ao Mercado Livre, que alegou que isso onera muito e traz muitas dificuldades, principalmente ao consumidor que está numa localidade de difícil acesso a bens de consumo. E não só, como também nessa mesma liminar, o Mercado Livre também conseguiu rebater a taxa que estão se cobrando para entregas ao Rio de Janeiro, que é uma taxa de R$3 que eles estão colocando devido à alta criminalidade lá. Juridicamente falando, não só o Mercado Livre é capaz, mas qualquer instituição de Mercado Livre de mercado eletrônico que tiver interesse, ou até mesmo associações de e-commerce, etc., podem buscar seu direito junto à justiça para que uma taxa abusiva dessa não seja instituída. A liminar, ela realmente tem um caráter um pouco mais fraco do que uma decisão de mérito, mas há fortes argumentos contra esse aumento, visto que a inflação acumulada do ano passado girou em torno de 3%. E esse ano, o aumento é quase em 50%. Também, nisso, foi reajustado o seguro que era pago às mercadorias que eram extraviadas, seja PAC ou SEDEX, ou mesmo pela demora. E hoje está em até 15%. Então, você vê que há uma depreciação de serviço cada vez maior, se entrega-se menos e cobra-se mais. E, por se tratar de uma empresa pública, com capital público, cabe a intervenção do terceiro interessado. Bem, é uma realidade, o Brasil é um campeão mundial no acesso à internet, embora não tenhamos uma internet rápida e barata. Aqui é lenta e também cara, mas o brasileiro realmente usa muito e o comércio
eletrônico é cada vez mais utilizado. O que não há é uma legislação específica para essa área digital. O senhor, um especialista em direito digital, comentando também essa questão. Vitor. Sobre a nossa legislação, desde 2015 foi feito o Marco Civil da Internet, que serviu para dar um norte para nossas leis, instituindo muitos pressupostos, uma base para que se orientasse. Ainda estão se discutindo muitos temas, algumas inconstitucionalidades sobre alguns artigos, como o artigo 14 do Marco Civil, que fala sobre a derrubada de conteúdo da internet só mediante ordem judicial. Mas hoje o que a gente tem muito se enfrentado é a falta de uma legislação que fale sobre banco de dados. Banco de dados é toda a coleta de informação que é feita do usuário dentro da internet, como nome, RG, CPF, endereço, tanto que a pessoa usa, por qual provedor ela usa, navegador, tudo isso são dados que podem ser usados e até mesmo comercializados, que muitas vezes é uma simples anuência, que ainda há de ser discutida como que essa anuência deve ser feita, possibilita que haja um forte comércio nessa área. Agora, se houvesse uma legislação específica para os advogados e para a própria justiça, tudo ficaria muito mais fácil, não, Vitor? Claro, para o juiz julgar, o juiz ele é um aplicador da lei, então ele tem que ter uma lei para melhor ampará-lo. Senão, nós temos aí, como está acontecendo hoje, várias decisões diferentes. Cada juiz interpreta a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando a caso de internet, com um entendimento diferente. Então, precisa-se falar o que é um banco de dados, como que ele vai ser regrado, como que ele vai ser protegido, para que seja aplicado a todo o nosso país um entendimento comum que vise principalmente proteger todo o consumidor. Destaque final, Vitor. Acredito que o destaque final está na proteção dos direitos do consumidor e do lojista do e-commerce aqui, que deve recorrer, que deve procurar uma ajuda especializada, seja numa associação, seja em escritório especializado, para se proteger contra esse aumento abusivo dos fretes que impossibilitam, em grande parte, o e-commerce e o desenvolvimento sadio do e-commerce. Muito bem. Obrigado ao advogado especialista em direito digital, Vitor Galvão. E a febre amarela continua preocupando. Muitos casos, mortes, e a população não tem procurado as unidades de saúde para a vacinação, com medo da vacina, por consequência, que já provocou mortes também. Exatamente por isso, o governo do estado já prorrogou a campanha até o dia 16, poderá tornar a campanha de forma permanente, porque divulgou nota dizendo que a febre amarela veio para ficar e para desafiar a saúde pública. O Ministério da Saúde, que prega que a vacina é a única forma preventiva, o melhor remédio, também tenta combater o Aedes aegypti, o mosquito que transmite dengue, chikungunya, febre amarela e traz medo à população. Quem é mãe sabe bem, a preocupação e os cuidados com o bebê começam cedo, ainda no início da gestação. Uma precaução comum entre as gestantes é com o mosquito Aedes aegypti. Ninguém quer descobrir que tem dengue, chikungunya ou febre amarela durante a gravidez, por exemplo. A preocupação fica ainda maior quando se trata do vírus da Zika, que também é transmitido pelo mosquito. Estudos apontaram que esse vírus pode ter sido a causa de casos de microcefalia em bebês. Para evitar que grávidas e outras pessoas sofram com essas doenças, o governo federal expandiu o número de pacientes que vão receber repelentes de graça. Esses repelentes estão agora em estoque e nós disponibilizaremos para todas as grávidas brasileiras e também para as pessoas que estão em áreas de risco de contaminação da febre amarela. A Ana Beatriz conhece bem essa rotina. Ela está grávida do segundo filho. A gente fica mais preocupado, né? Porque se a gente pegar, passa para o bebê, então é muito perigoso, né? Então é importante o repelente. E muita gente não tem
condição de pagar, porque é caro às vezes, né? Então, é sempre importante a ajuda do governo. As secretarias estaduais e municipais de saúde vão definir quais pessoas podem receber o produto. Idosos, pessoas que não podem tomar a vacina da febre amarela, moradores de áreas rurais e profissionais da saúde podem ser selecionados. Moradores de locais com epidemia de doenças causadas pelo mosquito também devem ter prioridade. Para receber o repelente, é preciso procurar um centro ou um posto de saúde que fique perto da sua casa. Ainda hoje elas chegam na unidade para essas palestras e para as consultas com a inquietude da Zika. Então o fato de você entregar o repelente, explicar para elas como se utiliza e que vai ter no próximo mês, isso traz para elas uma tranquilidade e diminui um pouco a ansiedade. Para Joelice, usar o repelente é uma tranquilidade a mais. Ajuda um pouco, né? Porque às vezes tem repelente que a gente vai comprar em farmácia, é caro, né? Dependendo, se você quer um repelente bom, ele custa um pouco mais caro, né? Então, assim, às vezes tem gente que não tem condições de comprar e com a ajuda do governo é sempre bem-vinda.